Rosane Bertrand, coordenadora de gestão do Sistema Único de Assistência Social, Gestão SUAS. Doutora Daniele Cândido, coordenadora jurídica. Ilustríssimo senhor Roberval Ribeiro, coordenador de gestão de parcerias. Ilustríssima senhora Maria Luísa Marcada, da Coordenadoria de Orçamento e Finanças. Nós gostaríamos de informá-los, né, que nós utilizaremos como forma de comunicação com a mesa e com a plateia o microfone que se encontra ali no centro da plateia. Ao lado está a Martinha. Isso. Nós vamos fazer blocos de 5 perguntas. 5 perguntas, a mesa responde, depois mais 5 perguntas. Eu até sugiro que as pessoas que queiram fazer suas perguntas, que ocupem aquelas cadeiras que estão junto ao microfone, para que nós tenhamos uma ordem de chegada ao microfone. O nosso limite para as perguntas será 15 horas e 30 minutos. Então, às 15h30, nós encerramos o último bloco de perguntas para que a mesa possa, até às 16 horas, para cumprirmos o horário estabelecido, para que a mesa possa, até às 16 horas, responder este último bloco de perguntas. Combinado? Podemos? Alguém tem interesse em fazer? Eu peço, por favor, senhor, que as pessoas que forem falar ao microfone, que digam o nome, a organização, o serviço, ou se é servidor, e para quem é dirigida a pergunta. O meu nome é Humberto, eu administro um projeto chamado Juntos, que tem convênio ali na região de Crato de Itaquera. E a minha pergunta é o seguinte: professor Roberval, eu administro 6 núcleos de convivência de idoso em horários distintos, 3 de manhã, 3 da tarde. Eu tenho alguns funcionários que trabalham na parte de manhã em um projeto, na parte da tarde em outro projeto. Como eu presto conta, sendo que a folha de pagamento não pode ser dividida, ou seja, ter 2 registros na mesma organização. Como eu faço a prestação de contas desses funcionários? Ok, muito obrigado. A próxima pergunta para esse bloco de 5. Boa tarde, meu nome é Geraldo, faço parte da executiva do Fórum da Assistência Social. Também sou da Promove Ação Sociocultural do CEDESP. A primeira pergunta, depois acho que eu vou, senão a gente embola muitas perguntas ao mesmo tempo, vou fazer uma pergunta somente agora, depois, no próximo bloco, coloco novamente. Essa acho que é direcionada para o Roberval. Eu até coloquei esse questionamento também, quando foi aberto o questionário, tudo. Vou repetir aqui, porque na questão dos boletos, eu vi que é a dúvida de muitos também. A princípio, o que está colocado no decreto, na portaria, tudo, até no marco também,
que é possível a transferência eletrônica sujeito à identificação do beneficiário final. Correto. Entretanto, por força da parceria, temos que abrir conta no Banco do Brasil. E no pagamento de uma transferência eletrônica, o boleto também é considerado uma transferência eletrônica, com sujeito à identificação do beneficiário final, só que no Banco do Brasil aparece lá pagamento de título, como o beneficiário final. Embora ali ocorre a descrição do código de barras, que o código de barras tem a identificação do boleto que coincide com o beneficiário final. Perfeito. Entretanto, não está tendo certas dificuldades em aceitar esse boleto por meio do Banco do Brasil. Mas como que a gente vai fazer pagamento de boleto, já que nós temos que abrir conta no Banco do Brasil, se não for por ele, né? E aí vai uma outra questão também. Se não for aceito o boleto, até tendo em vista a economicidade, tudo, do melhor fornecedor, do preço melhor, tudo, quem que vai se responsabilizar sobre o valor da TED? Porque a TED é R$ 9,70 por cada transferência. Oi? Banco do Brasil tem. Ok, pode concluir. Banco do Brasil tem. E aí, se eu não pago por boleto, eu tenho que fazer a TED. E a TED, quem iria se responsabilizar? Então, essa é a primeira questão. Depois eu coloco outras questões, tá bom? Obrigado. Tá, eu gostaria de pedir para os interessados em perguntar. A primeira pergunta, que foi de um trabalhador trabalhar para mais de um serviço, né, no caso do NCI, trabalhar no período da tarde, no período da manhã, e ser uma folha só de pagamento, nós teremos que estudar esse caso. Não havia sido até o momento apresentado esse tipo de problema, porque a legislação fala de individualizar tudo, individualizar o recebimento, individualizar os gastos. Como o trabalhador, e pelo serviço especificado, tem NCI que só trabalha em um período, certamente ele poderia trabalhar em 2 NCIs ou da mesma organização. Então a gente vai estudar qual seria a forma, uma vez que a legislação é clara de que tudo deve ser individualizado. Então, qual seria a possibilidade de individualizar, né? Com relação à folha de pagamento, quais seriam as possibilidades que não ferissem a legislação e, ao mesmo tempo, atendessem às condições contábeis disso. Então, esta pergunta nós não teríamos uma resposta pronta agora, porque precisamos confrontar essa condição com a legislação. Eu pediria, inclusive, ao Humberto que reformulasse esse questionamento à SAS, lá de Itaquera, onde você está lotado, para que a gente possa ter mais respaldo da resposta. Não é um caso para todos, então entendo que depois divulgaremos no manual esta solução, mas é um caso específico agora, então formule para a SAS Itaquera. Com relação ao Oswaldo dos boletos bancários, os boletos bancários podem ser pagos, mesmo que eles apareçam no extrato como pagamento de título, uma vez que a conciliação bancária ela existe exatamente para explicar o extrato. Então, se lá apareceu o pagamento de título e tem uma nota ou um comprovante correspondente de uma despesa feita, na conciliação bancária, os elementos que são pedidos são exatamente esses, né? Inclusive, a gente pode acrescentar alguma questão mais esclarecedora de que, quando aparecer título pago, como foi mencionado, que se diga esse título a que nota, a que compra ou a que despesa foi feita, para que não precise realmente de fazer os TEDs, porque os valores das tarifas bancárias, conforme está na legislação, não deveriam existir, né? O Banco do Brasil tem que abrir uma conta que não tenha taxas. A gente sabe de todas as dificuldades que estão se apresentando, e a gente tem levado para a Prefeitura com relação a essas dificuldades em conciliar o que essas notas têm de pacote
oferecido para as organizações, frente ao que a legislação tem exigido para vocês, para que se resolva, como não pode suportar o TED, que se esclareça na conciliação bancária. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês. Gostaria só de falar brevemente que o Miroski está em processo de implantação na Secretaria e na Prefeitura. E nós temos orgulho aqui de dizer que SMATS é uma das secretarias pioneiras na implantação do Miroski. E como pioneira, a gente corre riscos de errar e muito, tá? Então, assim, o ano passado foi uma preocupação muito grande em cumprir prazos do decreto que saiu no fim de dezembro de 2016, como vocês sabem. Até o decreto ser editado, nós não poderíamos editar uma portaria. E a partir do decreto foi iniciado o trabalho da construção da portaria e fizemos de tudo para cumprir os prazos, porque não se podia mais lançar chamamento nenhum sob o regime antigo. Então foi feito tudo às pressas, eu confesso, e por uma questão de tudo, cada um fez na última hora a sua parte. Mas enfim, o que nós temos a declarar aqui é que nós estamos totalmente abertos a sugestões, estamos aprendendo também sobre a legislação que é nova, não há livros a respeito, estamos estudando, não há pareceres da Procuradoria-Geral do Município a respeito. Os primeiros pareceres, quem vem conseguindo somos nós. Então, por favor, tenha um pouco de paciência com a gente, tá? E vamos colaborar todo mundo um pouquinho para que a gente consiga fazer uma portaria ideal, certo? Voltando também, paciência com vocês, com certeza. Sim, com certeza. As equipes de SMATS têm que também ter noção de que a adaptação não é só da gestão pública, quanto também das organizações parceiras, certo? Então, assim, estamos ambos os lados nos adaptando, certo? Vamos lá, as questões, que eu acho que eu posso contribuir de alguma forma. Férias coletivas, que a gente teve no ano passado uma portaria específica determinando o desconto do repasse do valor de alimentação e de oficineiros, materiais pedagógicos, em relação ao período não trabalhado. Foi uma decisão, né, do gabinete de SMATS, no âmbito da sua competência discricionária, de não permitir a flexibilização de verbas naquele mês, tá? Então, assim, eu sei que vocês estão habituados a usar essa sobra todo ano para fazer melhorias no serviço de vocês, mas como vocês acompanharam no passado, a gente teve problemas orçamentários gravíssimos e fizemos um esforço gigantesco para não interromper nada da rede. Então, foi uma das medidas, saídas encontradas para conseguir uma economicidade extra, né, dentro do que seria possível. Esse valor que foi descontado não é possível o repasse futuro dele, tá? Então, infelizmente, o que passou, passou. Caso alguma verba seja concedida no futuro, será outro título. Isso não será possível retroagir, exatamente. Então, assim, não estou dizendo que nada vai ser dado para nunca mais. Estou dizendo que essa do passado já foi, né? Avaliação técnica na portaria 55? Não foi? As sobras de junho também não é possível encaminhá-las para o fundo provisionado, porque são finalidades diferentes. O fundo é para pagamento de verbas rescisórias e as sobras de junho são valores que não foram utilizados na execução da parceria e que devem ser retornados aos cofres públicos.
Então, infelizmente, eu acho que é um desvio de finalidade a gente jogar esse dinheiro no fundo provisionado. Esse é o meu entendimento jurídico sobre o assunto. Declaração de que não pode ter relação entre proprietário e OSC. Por que não fazer a mesma exigência em relação ao servidor? Porque a organização da sociedade civil ela está recebendo recursos públicos, né, por meio da parceria. Então, para que haja transparência, aqueles recursos têm que ser limitados àquilo que está acordado no termo de colaboração. Se uma via reflexa, a organização aluga um imóvel para SMARTS, é uma forma de receber algo a mais. O servidor já não tem, ele não recebe recursos públicos da parceria, ele recebe a remuneração deles. Então, assim, não é o mesmo raciocínio que se usa para os dois casos. E isso é a própria legislação que faz tratamentos diferenciados, tá? Acho que era isso. Complementando com relação ao fundo de reserva de ser depositado maior porcentagem do que a 21,57, 21,57 é o parâmetro mínimo, né, está na portaria como parâmetro mínimo. O que se pode colocar a maior é fruto de flexibilização. O que precisa ficar sempre muito claro de que a flexibilização dos recursos ela é uma ordenação de um saldo, ela não é um jogo de recursos, porque ela se dá no fim do mês. O que você tem de válido é o demonstrativo de custeio. Então, no demonstrativo de custeio, que tem as despesas reais, porque é um documento elaborado pela OSC parceira, né? Não é um documento agora mais imposto, a gente tem uma planilha referencial para definir o custo do serviço e vocês elaboram o demonstrativo. Então, no demonstrativo deve ter o custo real. Certamente que se você sabe que em algum mês algum valor não foi gasto em determinado elemento, ele pode ser aportado para o fundo. E depois o que vai voltar para o valor de 21,57 será sempre exigido porque está no demonstrativo. Isto faz parte do planejamento que é pactuado inicialmente. A questão do mês de junho é bom esclarecer porque se leva um ano para fazer o ajuste. Então, todos os meses é preciso que se atende a antiga Demofin até dezembro, a DEAFIN é o mesmo impresso, só com outro layout. Eu tenho falado isso em todas as oportunidades, porque as pessoas disseram que trocou e ficou mais difícil. O impresso é o mesmo, com os mesmos campos, ele só está disposto em outra forma, que foi fruto de pedidos, tanto dos nossos técnicos, como da rede que fazia. Então, ele não é um impresso novo, é o mesmo impresso com os mesmos campos, só disposto de uma outra forma para facilitar a demonstração. Então, os saldos apurados durante o mês, então, o último é o do mês de junho, aquele saldo ele não é mais negociável. Porque quando eu faço flexibilização, e quem tem o hábito de fazer, percebe que você não altera o saldo. Você pode flexibilizar o recurso da forma que você quiser, porque você flexibiliza a partir do saldo a ferir. Ele só ordena a despesa para o mês seguinte. Na verdade, foi criado com esta lógica. Então, eu tive um saldo em determinados elementos, eu não gastei aquele dinheiro, agora para o próximo mês eu já sei que naquela forma eu não gastaria. Então, eu posso reordená-lo para que no mês que vem eu tenha condições de gastar e não ter saldo. A ideia sempre foi esta, não de que ele fosse ajeitar o saldo. Então, dizer que eu vou pegar o saldo de junho e transpor para um elemento, não tem como fazer isso. O próprio impresso não permite que se faça isso. Por quê? Porque o saldo aferido em junho, ele é devolvido. Não tem outra alternativa. Então, a flexibilização é sempre uma exceção mensal que eu vou reordenar o meu planejamento. O planejamento é o demonstrativo. Eu não consegui gastar da forma como eu disse que ia gastar no demonstrativo. Eu passo, então, naquele mês para um outro elemento que me possibilite gastar um pouco melhor. É isto a flexibilização, não uma regra. A gente tem falado isso tanto para as pessoas do poder público como as OSCs quando tem oportunidade.
Então, o 21,57 ele está no demonstrativo. A exigência mínima. Se num mês eu tenho algum recurso de um elemento e eu quero aportar por depositar aqui, é possível. E quando fala assim do saldo do fundo, precisamos lembrar que a DEAFIN é de todos os elementos do valor recebido. E o fundo é depósito desse dinheiro. É que hoje a gente também tem prestação de contas desse fundo, o que anteriormente na legislação passada a gente não tinha. A gente sabia que vocês depositavam, mas quanto tinha de saldo, a gente nunca teve esse controle. E sempre foi uma cobrança do Tribunal de Contas com relação a isso. Hoje a gente terá controle dos recursos pelas conciliações, porque nós vamos fazer conciliação tanto do fundo de reserva, que é a poupança, como conciliação da verba mensal. Então, na verba mensal, quando eu deposito o valor do 21,57, naquela verba eu zerei. Ele é como se fosse uma despesa. Tá bom? Concluímos esse bloco. O senhor, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Fabrício, eu trabalho na Associação Esse Lázaro. Na verdade, a apresentação foi muito clara do Mirós, falando que nós não íamos falar mais de metas, de resultados, porém as dúvidas são totalmente financeiras. Eu acho que talvez é o momento, porque a gente tem, eu gerencio um serviço também, mas eu estou entulhado de burocracia para me adaptar nesses instrumentais novos. Entendo que o instrumental, ele praticamente só mudou um pouco o layout, mas de fato a aplicação dele no nosso dia houve um impacto na gestão do serviço, que nos impede às vezes de pensar nesse primeiro momento de metas e resultados. Duas considerações importantes da portaria 55 é que os meus colegas podem falar, mas eu não tive conhecimento que houve uma outra republicação, que ainda há divergências de redação. Por exemplo, quando a gente fala do gasto com a contabilidade, no mesmo texto fala que pode, o valor teto do salário mínimo, depois no outro momento fala que não pode. Uma outra consideração importante é com relação aos custos indiretos. Quando a gente fala de custos indiretos, fala que serviços de internet e banda larga são custos indiretos. Eu considero isso o cúmulo do absurdo. Por quê? Internet e banda larga executa o CISA, que é uma cobrança diária dos gestores em cima dos serviços. Então, eu não entendo isso ser custo direto. Eu acho que isso é importante, que às vezes a gente está aqui apresentando e fica com medo de falar. Então, assim, eu acho que tem que ser comentado isso, porque eu acho que a gente está lá na ponta e eu uso a internet para execução do serviço, eu não estou usando a internet para outra coisa. Então, eu acho importante comentar esse ponto. Tem outras dúvidas com relação ao processo de prestação de contas. A gente tem serviço em 2 SAs apenas aqui. E assim, o entendimento, como já foi dito, que é um entendimento um pouco diferente. Eu queria um esclarecimento com relação à conta da parceria. A gente tem uma conta para cada serviço, uma conta corrente com poupança integrada. Em 2 SAs o entendimento é diferente, nos foi cobrado diferenças. Por exemplo, o repasse mensal eu posso então deixar na conta corrente e eu vou pegar o fundo provisionado, vou depositar na conta poupança que é integrada, é o mesmo número de conta, nessa conta poupança, e eu vou fazer o resgate quando eu vou precisar de pagar uma férias, eu vou lá e faço o resgate para a conta corrente. O entendimento em uma SAS é que isso é ok. No entendimento de uma outra SAS, isso não é ok. Eu tenho que ter uma conta corrente com poupança integrada, porque se o dinheiro do mensal eu tenho que deixar aplicado, porque eu tenho que aplicar o recurso. E aí eu tenho que ter uma outra conta poupança, porque eu tenho que depositar o fundo provisionado. Então, para cada serviço, eu tenho que ter 2 contas. Então, a gente está numa dúvida que a gente não sabe como operar, porque em uma SAS diz uma coisa e outra SAS diz outra. Um outro divergência de entendimento é o dinheiro em espécie. Em uma SAS, a informação é que o dinheiro em espécie pode ser utilizado até o limite que está no plano de trabalho. Então, você colocou lá no seu plano de trabalho R$2.000, você tem essa flexibilização. Você pode utilizar e você tem esse dinheiro disponível. Então, você não tem que ficar tirando do banco, porque também há um outro problema de entendimento desse, por exemplo, a existência do cartão, né? A minha entidade não tem como ter o cartão para conta, porque não estamos previsto isso no nosso plano de trabalho, ou na nossa documentação. Então, assim, a gente está estudando com a contabilidade para verificar, porque fica a cobrança, você tem que ter o cartão. Nós somos uma entidade, a assinatura é conjunta, presidente, vice-presidente, o dinheiro para sair da conta tem uma operação financeira. Aí o entendimento é assim,
voltando, falando do cartão, agora voltando do dinheiro em espécie. O entendimento é que eu tenho que ir lá sacar o dinheiro para emergência, só que a minha sede está no Lab, eu estou no Brás. Não tem como sacar o dinheiro, usar no mesmo dia, e eu tenho que devolver se houve sobra no mesmo dia. É uma coisa de louco. Então, assim, o dinheiro em espécie, precisamos de um esclarecimento do dinheiro em espécie, se ele é possível ter o que está limitado no plano de trabalho, porque esse entendimento está diverso. Conseguiram entender essa diferença do dinheiro em espécie? Porque a gente fica dificuldade na operação, né? Das varetas bancárias, o colega comentou sobre as tarifas, só queria ressaltar que a entidade tem um convênio com recurso direto federal e todas as tarifas são isentas, inclusive DOC e TED. Se não me engano, é um convênio que a gente tem com a Senad. Então, são acordos. Então, assim, cabe à municipalidade fazer um acordo com o Banco do Brasil para que a isenção das taxas DOC e TED sejam executadas. Então, isso eu falo porque a gente tem, como tem esse convênio, é uma experiência de que isso é possível fazer no município. E uma outra dúvida é com relação ao pagamento dos profissionais. A gente está operando pela conta do Banco do Brasil, porém as taxas, como eu mesmo disse, se eu for passar para cada funcionário o pagamento, eu vou gastar a DOC-TED muito. Então, o que hoje a organização está fazendo? Ela pega o dinheiro do RH, ela transfere o dinheiro do RH para uma outra conta de outro banco privado e faz a execução do pagamento. O problema, o que está acontecendo? Tem um problema também de como a gente coloca isso no papel. Porque eu posso, enquanto entidade, eu tenho o direito de pagar o funcionário até o 5º dia útil, frente à convenção coletiva, em frente à questão do sindicato. Só que na saída do dinheiro, o funcionário às vezes assina o olerite no último dia. Então, esse é o problema de como que eu tiro o dinheiro no último dia, se eu jogar para o banco e eu pagar até o 5º dia útil, não bate essa informação, entendeu? Então, eu tenho um problema de execução, e aí, na hora de fazer a conciliação bancária, o meu dinheiro está saindo no 5º dia útil do mês subsequente. Então, precisamos de uma instrução melhor de como que fica essa operação da folha de pagamento. E também, se é possível, se eu posso fazer isso. Posso tirar o dinheiro de um banco, que me facilita, eu tiro o dinheiro total, vou lá, transfiro para outro banco e vou lá e executo o pagamento e consigo demonstrar que o dinheiro foi para cada funcionário, se isso também é permitido. Eu tenho vários, mas se for perguntar tudo, né? Então, muito obrigado. Nós concluímos esse bloco, a mesa, 5 perguntas, não é? Talvez 6 aqui eu perdi. Sim, a gente também pode entender a consideração do absurdo, mas estamos só comprovando que no decreto está assim e na lei também. Ele definiu alguns custos indiretos, dentre eles a internet. Com relação ao dinheiro em espécie, o que a gente tem, o que é novo, no plano de trabalho vocês vão dizer qual era o valor que vocês precisariam para ter em mãos. Quando nós fizemos a portaria, a gente não definiu um valor, porque a gente entende que varia de serviço para serviço, né? Pela tipologia e pela grandeza do serviço. É esse valor. Por isso que, como o plano de trabalho é uma elaboração de quem vai executar, e o plano traz qual seria o valor. No exemplo que ele deu, de 2.000. Então, que a gente entende que esse dinheiro tem que ser sacado, sem dúvida, uma única vez. Ele só deve ser devolvido, se houver saldo, no final do mês por causa da conciliação bancária. Porque agora o advento da conciliação bancária, ele controla o saldo da conta. Então, se você tiver um dinheiro que não foi gasto, na hora que você vai prestar contas, você vai ter um dinheiro em mãos, né, no final do mês, sem gasto. Isso a lei não permite, ela permite ter dinheiro em mãos para emergência. Então, se ao final do mês tiver saldo, sem dúvida precisa retornar para a conta. Mas ele pode ficar em poder, e aí nos perguntar em poder de quem que esse dinheiro fica, e é um critério da OSC de dizer quem é responsável por esse dinheiro em mãos, né? Pode ser o gerente, que é a pessoa responsável pelo serviço? Pode, mas se a organização define que é uma outra pessoa, o que importa é que alguém tenha responsabilidade por esse dinheiro e que, se não gasto durante todo o período do mês, porque já que foi destinado para emergências, o saldo precisa ser devolvido. O que a lei preconizou é que não se deve ter dinheiro em espécie
na mão das pessoas. Por isso que a regra é que se faça todas as formas bancárias eletrônicas. Com relação às contas do Banco do Brasil, acho que o Zé tem como dizer o que estamos fazendo nesse momento. A gente está tomado conhecimento de todas as dificuldades e do que devem fazer. Transferir para um banco privado recurso da parceria, seja para folha de pagamento, seja para qualquer outra finalidade, já também está dito na portaria que é possível. Você só não pode receber o recurso por banco privado. Pode receber e pode transferi-lo para um banco privado. Só que a regra de prestação de contas desta conta do banco privado é igual à do Banco do Brasil. Então você terá que fazer 2 conciliações, você deverá fazer igualmente as exigências que é para a conta do Banco do Brasil, a conta que você está operando o dinheiro. Tá? Então se lá é mais fácil, se lá quem sabe, as taxas são mais vantajosas, pode ser feito. Esta foi uma concessão que o decreto trouxe, pode ser feito, só que o trabalho é duplo, porque é uma opção da própria OSC. O que mais que foi? Então, deixa eu fazer um esclarecimento. Nós estamos revisando a portaria 55. Quando nós categorizamos as despesas, nós trabalhamos todos por elementos de despesa, todas as despesas conforme estava na portaria 46 e 47. Para facilitar, nós condensamos em 4 categorias. Então, o artigo 67, que condensa os elementos de despesa em 4 categorias, uma vez que a gente não mexeu na portaria 46 e nem na portaria 47 ainda, ele simplesmente ele transcreve os elementos como está escrito. Então, ele não está, no artigo 67, não está definindo custos indiretos. Ele está definindo categorias de despesa que a gente passou a ter 4. Então, ele disse, para cada categoria, vai ser composto pelos elementos da 46, tal qual o nome estava. Então, na 46 tinha outras despesas, e aí tem despesa de contabilidade até o limite de um salário mínimo. Estava na 46, está na 46 ainda deste jeito. O que nós fizemos foi transcrever, porque o artigo que fala dos custos indiretos é o 69. O 69 define custos indiretos com base na nova legislação. E nele está escrito que o serviço de contabilidade não tem mais exigência de um salário mínimo como está na portaria 46. Então não tem conflito na legislação. Em uma nós falamos, para compor as categorias, vou usar os mesmos elementos de despesa que tem na 46 e 47, porque essas portarias não estão revogadas. Agora, no 69, definiu qual é o custo, o que era custo indireto. E aí lá, inclusive, está dito que não se tem mais o limite de um salário mínimo, até porque custo indireto, vocês vão aportar quanto achar que deve ser esse custo indireto. Ele sai do direto. Vocês recebem essas planilhas nossa referência para poder elaborar os demonstrativos, vocês vejam que na planilha nossa não tem custo indireto. Todo o nosso valor está no custo direto, embora a gente já deixe lembrado que precisa do serviço de contabilidade. Então fica só a linha no custo indireto, sem nenhum valor, e todo o valor do repasse no custo direto. Por quê? Porque vocês vão tirar de algum daqueles elementos o valor para aportar no custo indireto com relação ao contador. Então não há conflito, e talvez a redação a gente possa melhorar para deixar isso claro, mas não é que nós legislamos num que pode e no outro que não pode. Não está definindo categorias, e eu tinha que usar os mesmos nomes de elemento do jeito que está na 46 e 47. E na outra se definiu o que era custo indireto. A internet é um custo que está na legislação.
né? O que a gente disse é que se for, por exemplo, o combo que é via o telefone e a concessionária do telefone e junto à internet, então poderia se usar na concessionária e não como custo indireto. Porque a maioria nos trouxe que usava esse sistema combo, que é mais barato, mais viável, do que usar puramente uma internet. Então, se usar combo, pode ser aportado esse recurso em concessionárias, porque está junto telefonia. Se for puramente internet, a legislação diz que é um custo indireto. Então, aí é uma questão de optar por aquilo que a organização entende ser mais viável para os seus custos. Só fazer uma rápida fala aqui em relação ao acordo que o Fabrício mencionou, o acordo com o Banco do Brasil. Trata-se de uma responsabilidade de um trabalho conduzido pela Secretaria da Fazenda e nós, quando começamos a receber as primeiras manifestações das parceiras, né, de que o que foi acordado oficialmente, comunicado, não estava se concretizando na ponta, nós, no gabinete, estabelecemos naquele momento uma comunicação direta com a Secretaria da Fazenda, porque dentro da Prefeitura é a responsável por essa interface com o Banco do Brasil, mas aí também acionamos o Banco do Brasil e a gente meio que se colocou nessa briga e nessa discussão para falar, olha, não está sendo cumprido o que foi acordado. A gente levantou essa bandeira perante a Secretaria da Fazenda e junto ao Banco do Brasil também. Fomos atrás da presidência do Banco do Brasil, o próprio secretário entrou em contato com altos executivos do banco para fazer essa pressão e fazer essa demanda para que isso fosse concretizado, tá, Fabrício? E isso continua, tá? Porque a gente ainda tem alguns casos pendentes, então a gente continua nessa luta e nessa interface com eles para garantir que isso seja cumprido, tá bom? Acho que ficou faltando responder uma pergunta em relação, parece que tem algumas SAS exigindo que os recursos da parceria sejam colocados em conta poupança. Na verdade, só há exigência para depósito em caderneta de poupança do fundo provisionado. Os recursos da parceria, sim, gastam no mês. A gente só faz essa exigência para o fundo provisionado porque presume-se que ele vai ficar mais de 30 dias parado na conta e que vai render alguma coisa. Não é o mesmo raciocínio para os recursos da parceria, tá? Com relação à conciliação bancária, do exemplo dado que pode-se pagar o recurso humano no mês seguinte, hoje a gente está tendo a dificuldade porque o regime público é de competência, sim, isso a gente não tem nenhuma dúvida. Porém, a conciliação é caixa, a gente vê o que foi movimentado. Então, o grande problema que surgiu agora nos primeiros ajustes é porque não bate o saldo que está dia 30 na conta, na conciliação, com aquilo que está escrito ou descrito na DEAFIN. A DEAFIN, ela é a movimentação dos recursos, é aquilo que eu recebi, aquilo que eu gastei, o saldo que ele aponta, né? Então são saldos reais. Ali é competência, não tenha dúvida. E na conciliação é caixa. Nós já estamos conversei com algumas organizações que se dispuseram a tentarmos encontrar um meio mais fácil e vamos propor uma alteração na conciliação, no empréstimo de conciliação, para que esta diferença possa ser demonstrada. Ela existe, a gente sabe que a lei permite pagar no mês seguinte, e a gente precisa só deixar muito claro que não se muda o regime, mas se reconhece algumas exceções. Um cheque não compensado, uma conta que chega no final do mês e tem que ser paga no mês seguinte, a questão do RH que pode ser pago até o 5º dia útil, alguns encargos. Por isso que a prestação não é a prestação, o ajuste que a gente propôs, e eu vou explicar isso também porque ainda suscita dúvidas, a questão do ajuste, ela pode ser feita até o 20º dia, até o dia 20 do mês seguinte. Então, até o dia 20 a gente entende que
tudo aquilo que era pendência do mês anterior está concretizado. E a conciliação consegue demonstrar isso, não a DEAFIN. No mês de janeiro, que houve o problema dos repasses, nós demos uma orientação que não fizesse DEAFIN até que o recurso fosse recebido, porque não tinha como a gente lançar despesa num impresso que não teve receita, não teria lógica a DEAFIN. Então nós falamos que a DEAFIN deveria só ser confeccionada a partir do momento que se recebesse. Então os saldos, é óbvio que eles devem ser parecidos, mas não vão ser os mesmos se houver esse descompasso de alguma despesa no mês corrente que não foi liquidada de fato. Eu dei um cheque e a pessoa não compensou aquele cheque. Vai compensar meses seguintes e vai aparecer na conciliação. O dia que compensar aparece na conciliação, mas não é uma despesa daquele mês, a despesa já está lançada no mês anterior. Tá? Então, a gente está, até eu quero agradecer algumas organizações que quis contribuir e a gente recebeu lá no gabinete, passamos tardes todas fazendo ensaios reais, de prestação de conta reais, eles abriram as prestações deles de contas e a gente conseguiu entender se mudarmos uma informação na conciliação bancária, esse problema está resolvido, tanto para o técnico que vai receber, quanto para a organização que vai fazer. Eu queria deixar um esclarecimento, porque de manhã foi dito aqui pela mesa, que nós estamos fazendo prestação de contas mensais. Nós ainda não realizamos nenhuma prestação de contas, porque as primeiras parcerias que foram adaptadas e as que foram firmadas sobre o marco regulatório ainda não fez 6 meses. Os 6 meses se dará agora no mês de junho, que nós teremos a primeira prestação de conta parcial, conforme está na portaria 55. Então, até agora, nós não fizemos nenhuma prestação de contas, nem pelas metas e nem financeira. Nós não realizamos nenhuma, porque está no termo que vocês só prestariam conta 6 meses após firmarmos ou 6 meses após a adaptação. A primeira foi dia 1º de janeiro, vai vencer dia 30/6. O que nós fazemos mensalmente é adiantarmos 2 instrumentais que farão partes da prestação de conta, tanto parcial quanto final, que é a conciliação bancária, que é uma exigência, se não fizer mês a mês, vai fazer nos 6 meses, e a DEAFIN, que nós controlamos os saldos, porque nós não mudamos a anualidade. O princípio da anualidade permaneceu, vocês ficam com os recursos repassados durante um ano e faz ajuste no mês de junho daquilo que não conseguiu ser executado. É esta a finalidade da DEAFIN. Ela é um documento que foi implantado pela Secretaria já na outra gestão, tem funcionado para ambas as partes, por isso que não é exigência do Mirosco, mas nós entendemos que não deveria ser retirado nesse momento. E o pedido de que o ajuste, por isso que nós trocamos o nome, não trocamos o nome para fantasiar a ação, nós trocamos o nome para não confundir a ação. Então, para não dizer que fazemos prestação de contas, porque a prestação de contas, sem dúvida, é a meta. Sem dúvida, é o cumprimento da meta, isso a gente tem clareza. Agora, para não ter todo um trabalho financeiro, que não está aportado no financeiro, esse é um controle do dinheiro que se recebe e do caixa como se operacionaliza. Essas são exigências da lei. E foi um pedido do grupo que começou a estudar o manual. Na época se falava até de fazer uma única prestação anual, mas aí as pessoas entendem, olha, mas anual, se tiver problema, será um montante que às vezes vai comprometer a execução do trabalho. Não é melhor irmos conferindo mensalmente e após o período a gente já ter algumas questões sanadas? Foi um pedido do grupo e foi feito desse jeito. Então, não é exigência legal que se faça o ajuste. É tanto que se o gabinete entender ou for um desejo das organizações não se ter mais ajuste mensal, não há problema nenhum com relação à lei. A única coisa é que o dever será feito com 6 meses. Não se tira o dever. É a mesma coisa do relatório financeiro. Ele não é uma exigência se as metas forem cumpridas. Mas se as metas não forem cumpridas, o relatório financeiro deverá ser feito. E deverá ser feito no parcial, que é de 6 meses, e deverá ser feito no final, se for exigido, que é de 5 anos. Então não é que se tirou o relatório financeiro.
ele não tem exigência de apresentação. Porém, se no final da prestação, parcial ou final, entender que a meta não foi cumprida, a exigência é que se apresente o relatório financeiro. Então, vai se apresentar de 6 meses, de 6 meses ou no final de 60 meses. É um trabalho gigantesco, por isso que a gente entende que é uma coisa que precisa ser feita, ainda que não apresentada. Ela precisa ter uma certa ordem, porque se não for cumprido, a primeira exigência é que se faça um relatório financeiro. Então hoje eu quero deixar bem claro, porque o ajuste não é fazer uma manobra da prestação de contas. Não tem resultado. E se vocês olharam no manual, por exemplo, a gente fez questão de pôr todos os impressos, dos quais para a organização só tem 2, a DAFIN e a conciliação. Para entrega mensalmente só são esses 2 antecipados. Por isso que fico admirado quando diz que nós aumentamos impressos. Todos os demais impressos, o do rateio é por uma questão de ter ou não rateio. Tem gente que não faz. Portanto, ele não é um documento obrigatório para todos os ajustes. Agora, os demais sim para a parte pública, para nós como técnicos. E a gente fez questão de divulgar para vocês entenderem o que é que se analisa. E quando vocês olham no parecer que está no manual sobre o ajuste, o técnico não diz nem que aprova, nem que desaprova, ele não diz isso. Ele diz que o ajuste está com todo o que devia estar ou não. É simplesmente isso. Ele aponta de divergências e vai solicitar explicações. Se as explicações não forem dadas no mês e na prestação semestral elas persistirem, lá ele pode rejeitar. Então, para evitar que se leve tudo para a prestação parcial, é que a gente pede que se faça a análise mensal. Mas volto a dizer, se for a vontade, tanto pública como das organizações, que não se tenha isso porque ele não é presencial, né? A gente está na portaria, está no manual, não é presencial, você entrega documentos, o técnico ou o gestor tem um tempo durante o mês para fazer a conferência, não é na hora, não tem que ninguém mais esperar. Isto era a prestação de contas. Agora não se tem mais, você entrega documentos que serão previamente conferidos e devolvidos às divergências, caso precisem ser esclarecidas. Mas não é prestação de contas. Então, quero deixar bem claro isso, e é uma exigência que estamos abertos a acharem por bem, tanto o público quanto o privado, de que não devemos mais fazer isso, não há problema algum, não vamos fazer mensalmente, cada 6 meses a gente faz dos 6 meses, ok? Vamos então para mais um bloco. Eu